Ali ao pé do morro, no sertão da Chapada Diamantina, a 3 quilômetros da cidade de Ibititá, mais conhecido como Morro do Padre Velho, há vestígio de povos antigos, ou quem sabe, os primeiros moradores desse sertão nordestino, retratados em suas pinturas rupestres, figuras enigmáticas de um passado distante. Local visitado e conhecido pelos antigos moradores que contam em suas lendas a existência de tesouros escondidos, hoje esquecido no tempo. O homem que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assim diz a sabedoria popular. Esse registro histórico é um documento vivo das nossas origens primitivas. Retrata a forma de vida de nossos ancestrais. E, portanto, não podemos deixar no esquecimento a nossa história. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, já dizia Euclides da Cunha em sua obra Os Sertões. O sertanejo, assim como a nossa caatinga, tem resistido com bravura à escassez de chuva. Mas a culpa não é de Deus, e sim de nossos governantes que pouco têm feito para solucionar o problema. A Sudene é uma instituição do governo federal, que foi criado para combater a seca no Nordeste. Contudo, seus recursos foram desviados no caminho e quase nada foi feito. O açude que outrora era fonte de água para saciar a sede de seus moradores e animais, hoje esquecido e transformado em depósito de lixo e dejetos de nossa cidade, restando como esperança um projeto de revitalização que consiste em demarcar seu perímetro e transformar em uma área de preservação ambiental. De imediato, é precisa a realização de um trabalho de limpeza e reflorestamento de suas margens, criando as condições necessárias para transformar em um local de lazer, como também um criatório de peixe. Nota-se que logo após o paredão do açude, há um vale que permanece verde durante todo o ano, sendo possível a construção de vários barramentos para contenção de água, possibilitando a atividade agrícola no período de seca. Precisamos cobrar de nossos governantes projetos que possam transformar esse antigo sonho dos seus moradores em realidade. No município de Ibititá, assim como as demais cidades do sertão nordestino, a caatinga foi derrubada para ceder lugar às atividades agrícolas, plantio de pasto para a criação de gado e de lenha para fornalhas na produção de adobe. E como consequência dessa devastação, a diminuição das chuvas, desertificação do solo e grande risco de extinção de algumas espécies. Os nossos governantes precisam criar incentivo aos proprietários de terra que se dispõem a preservar a caatinga, assim como fazer um trabalho de conscientização para agricultores da importância de reservar uma parte de sua terra em área de preservação da caatinga, buscando um equilíbrio entre a preservação da natureza e a atividade econômica responsável, cada um fazendo a sua parte para a criação de um desenvolvimento sustentável, que vai garantir as condições favoráveis para as futuras gerações de agricultores.
interferência do homem na natureza tem sido irresponsável e desastrosa. Hoje já sofremos as consequências do desequilíbrio da natureza. Aqui em nossa cidade, somos afetados pela elevação da temperatura e escassez de chuva, tornando a atividade agrícola um investimento de alto risco. Hoje em todo o mundo, há um clamor em defesa da natureza, e nós aqui em Bititá não podemos ficar indiferente dessa corrente. A preservação começa valorizando as nossas riquezas locais, como o açude, os lajedos, as pinturas rupestres no Morro do Padre Velho, a área da caatinga nativa que ainda existe. A caatinga ainda resiste tanto da escassez de chuva como a devastação do homem. Durante a seca, adormece com seus galhos e troncos retorcidos. As folhas foram transformadas em espinho para resistir o longo período de seca, formando uma paisagem cinza e sem vida, mas com as primeiras chuvas, ressurge cheia de vida e colorido. Há em nosso município ainda algumas áreas de caatinga preservada como o Morro do Padre Velho e outras localidades, sendo necessário o poder público municipal, estadual e federal fazer um trabalho de conscientização nas escolas sobre a importância da preservação da caatinga, bem como projetos de lei que incentive a criação de áreas de preservação ambiental. O sertanejo vivo corre perigo, das caatingas virgens vão lembrar. E quando chegar a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Aroeira, Cerejeira, Baraúna, Ipê, Xique-Xique, Angico, Jatobá, Barriguda, Massaranduba, Umbuzeiro, Catuaba, Caraíbas, Umburana, Goimbira, Mané Ventura, Jurema, Quebra-Facão, Macambira, Gameleira, São João, Juazeiro e Gravatá.
Dotados de uma sabedoria milenar, os índios utilizam os recursos naturais de forma sábia e assim conseguem conservar a qualidade do solo e a quantidade de produtos colhidos. Quando pescam, retira das águas apenas a quantidade de peixe suficiente para o consumo do grupo. Ao longo dos séculos de uso da natureza, os índios jamais depredaram seu meio ambiente ou extinguiram espécies de animais. Quando vão plantar, destrói apenas uma pequena parte da floresta, a qual se recompõe, pois é abandonada 2 anos depois. Há milhares de anos, os antigos moradores de nossa região deixaram registrados em rochas e cavernas as cenas de seu cotidiano, através das pinturas rupestres. Nessa época, não existia escrita, sendo por meio dessas pinturas que o homem pré-histórico expressava seus desejos, sentimentos e crenças. Os índios primitivos, os primeiros habitantes da nossa região, deixaram por meio de gravuras e desenhos um registro histórico de sua forma de vida, sendo possível, ainda hoje, visitar esse documento vivo de um passado distante. A pintura rupestre é considerada pelos pesquisadores a primeira manifestação artística na história da arte. As suas figuras enigmáticas continuam sendo um mistério para os estudiosos e ainda não foi possível decodificar os seus significados com exatidão.